Amém, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus, estar na presença do Senhor mais uma vez, pela oportunidade de poder louvar o nome santo do nosso Deus. Amém. Evangelho de João, irmãos, capítulo número 12. Vamos ler os 8 primeiros versículos da palavra do Senhor para a nossa meditação em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 12. Pode término do culto, irmãos, os varões permaneçam para nós dar mais uma ensaiada nos hinos, para a glória de Deus. Amém? Todos os irmãos encontraram? Texto bastante conhecido dos irmãos. João capítulo 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de um bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto dizia ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os terei convosco, mas a mim nem sempre me temes. Amém? Amém. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado, nós te agradecemos pela vida do teu servo que já orou, meu Deus. Não estamos, Senhor, invalidando a oração do teu Filho, ó Deus, mas como de costume também queremos nos colocar na tua presença, meu Deus, e pedir a tua misericórdia, pedir a tua graça, Senhor, pedir a tua direção. Deus, aqui está a minha vida, Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, aqui está a tua igreja. E eu peço nesse momento a direção, a unção do teu Espírito sobre a minha vida, sobre a tua igreja. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, para entender, Senhor, e compreender e aceitar e praticar a tua palavra em nossas vidas. Pai, fale conosco, precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus? Graças a Deus. Eu estava, irmãos, lendo essa passagem, esse texto da palavra do Senhor, e comecei, irmãos, a me perguntar como exatamente, irmãos, é a maneira de servirmos a Deus. Nós entendemos, irmãos, que vivemos o tempo da dispensação da lei, o tempo de Moisés, e estamos vivendo agora, irmãos, a dispensação da graça. E muitas vezes, irmãos, as pessoas confundem a lei com a graça, achando que a lei era mais dura, porque na lei era, como se diz a palavra, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se matasse, morria, se ferisse, também era ferido, se aleijasse, também seria aleijado, ou seja, pagava da mesma forma. E as pessoas confundem, irmãos, que na graça, na dispensação da graça, agora, irmão, nós vivemos o tempo mais difícil de servir a Deus. Aí você pergunta: não, pastor, mas o tempo da graça, eu costumava dizer para mim no seminário
que eu havia retrocedido, que eu estava vivendo no tempo da lei, que o tempo da graça é o tempo da liberdade. E aí, irmãos, que as pessoas confundem a maneira de servir a Deus. Porque na graça, irmãos, se torna mais difícil, porque Deus, irmãos, Ele vai deixando o homem. Ele deixa o ser humano servir a Deus. Ele deixa as pessoas brincarem. Ele deixa as pessoas servir da maneira que acha que lhe convém. Hoje nós vivemos um tempo de muitas igrejas, muitos pensamentos. E hoje, irmãos, as pessoas podem escolher a maneira de servir a Deus. E é isso que nós estamos vendo. Estamos na dispensação da graça e as pessoas acham que isso lhe dá direito, irmão, de servir a Deus de qualquer maneira. De servir a Deus com brincadeira, coisa dessa natureza. E nesse texto aqui, irmãos, eu lendo essa passagem, eu percebi aqui, irmãos, dois tipos, duas maneiras, dois personagens que me trouxe assim à memória. Exatamente, irmãos, os dois tipos duas maneiras, melhor dizendo, de servir a Deus. Primeiro aqui, irmão, nós vemos Judas, o Iscariotes, que trairia Jesus. Ele estava, irmãos, à mesa. No tempo de Jesus, aqueles que eram para ser honrado comiam à mesa, se reclinavam à mesa. E Judas, irmãos, estava no meio dos que reclinavam à mesa, ou seja, os que eram considerados mais importantes, eram discípulos de Jesus. Segundo aqui o texto, ele era, melhor dizendo, ele era tesoureiro, porque a Bíblia diz que quando ele era ladrão, quando as pessoas lançavam o dinheiro, ele lançava a mão na bolsa e pegava. Então, irmãos, humanamente falando, ele era, vamos dizer assim, um crente de influência. Trazendo para os nossos dias, um crente que estava no meio, vamos dizer assim, dos mais influentes. Judas estava. Ele comia com Jesus, ele sentava à mesa, ele era honrado por ser discípulo de Jesus. Mas esse homem, irmãos, ele tinha, na verdade, um coração enganoso. Ele vivia, irmãos, uma crença, ele vivia um ministério, ele vivia um apostolado de mentira. Ele vivia, irmãos, uma vida de servo do Senhor, sendo que ele não era um servo. Porque esse homem, irmão, tinha o seu coração mau, tinha maldade. Esse homem era mentiroso, esse homem era enganador. Esse homem, irmãos, ele blasfemava contra as coisas de Deus, porque aquele que conhece a verdade e não pratica a verdade de Deus, ele blasfema contra as coisas de Deus. Ele ostentava, irmãos, uma posição que não era para ele, que ele não vivia. Ele, irmãos, vivia uma vida de piedade quando Maria derrama ali o perfume aos pés de Jesus. Quando a casa se encheu de perfume, ele foi o primeiro, irmãos, a entrar em defesa, vamos assim dizer, daquele desperdício. Porque, entre aspas, ele tinha uma preocupação com os pobres, lembrou logo dos pobres. Por que não se vendeu por 300 denários de perfume e deu aos pobres? Ou seja, irmãos, ele passava uma imagem, irmãos, de um homem piedoso, um homem crente, um homem sério, um homem honesto. E quando eu estava lendo, irmãos, esse texto, eu comecei a perceber, irmãos, que nos nossos dias, nós vivemos um tempo assim, irmãos, em que muitas vezes, irmãos, as pessoas vivem uma maneira de servir a Deus, que para a sociedade
para aqueles que estão muitas vezes à sua volta, ele dá, irmãos, a entender que é uma pessoa piedosa. Ele não tem dó de ofertar, ele não tem dó de dizimar. Ele, irmãos, está sempre no meio, ele é uma pessoa influente muitas vezes. Ele passa, irmãos, um ar de um verdadeiro cristão. Só que na verdade, irmãos, não é. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de uma liderança. Quando eu falo liderança, eu restringo ao cristianismo, em que nós vivemos, irmãos, bem sabem disso, vivemos um tempo de interesses. As pessoas, irmãos, eles querem ajuntar as pessoas, eles querem agregar pessoas, não importando, irmãos, a sua transformação de vida ou não, a sua conversão ou não, porque na verdade eles são interessados não na alma, mas aquilo que o ajuntamento de pessoas podem lhe gerar, podem lhe favorecer. Se você olhar, irmão, nos grandes ministérios do nosso país, por que os irmãos acham que tem sempre esse duelo nas mídias, um caçando prova contra o outro, tentando prejudicar o outro? Os irmãos acham que isso é zelo pela obra? Não, irmãos, é uma competição desenfreada que os homens estão, irmãos, vivenciando. Se aquele está crescendo, eu preciso barrar ele, porque ele não pode crescer, porque ele vai sobrepor a mim e vai granjear mais do que eu. Qual a diferença, irmãos? Trazendo para o texto, para Judas. E eu acho interessante, irmãos, que uma certa feita, alguém, não me recordo, alguém me disse que havia recebido crítica, foi evangelizar alguém e recebeu crítica de que os pastores, os cristãos, a igreja, são todos interesseiros, só tem enganador, os pastores são todos da mesma maneira, todos interessados na vida financeira. E eu disse para essa pessoa, não me recordo se foi em Moarama ou se foi em Douradina, eu me lembro que eu falei assim: rapaz, você, quando essa pessoa falar de novo, aí você fala de um pastor, um certo pastor que viveu entre nós, viveu na terra, e ele escolheu os membros da sua igreja a dedo. Ele foi escolhendo você, e não tinha 12 milhões de fiéis. A sua igreja era constituída de 12 membros. E esse pastor se chamava sumo sacerdote, e o seu nome era Jesus. E esse pastor fazia milagre, ressuscitava mortos, curava os enfermos, fazia prodígios e maravilhas, ensinava aqueles 12 membros da sua igreja, e mesmo assim, no seu meio havia traidor, havia ladrão, havia mentiroso. E quando eu estava lendo esta passagem, irmãos, eu pude entender, me perguntar e eu mesmo me responder. E eu faço essa pergunta aos irmãos: será que Jesus não sabia o que passava no coração de Judas? Será que Jesus está como o nosso governo passado, da nossa nação, que tantas e tantas dificuldades, dizer: não sei, não conheço, não estava a par disso? Será que Jesus não sabia o que havia no coração de Judas? Será que Judas foi um ator tão bom que ele conseguiu enganar o mestre, conseguiu enganar a Cristo com seu ar de bondade? Olha, por que não vendeu? De repente ele poderia chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, mas como não vendeu tantos pobres que nós encontramos nas nossas viagens?
Será que aquela piedade de Judas conseguiu enganar o coração do Mestre, de Cristo? Os irmãos acham que as boas intenções de Judas, por assim dizer, conseguiu enganar a Cristo? Eu digo para os irmãos que não, que Jesus estava sabendo. Ele sabia que Judas era um traidor. Ele sabia, quando ele recebia a oferta, que Judas, irmãos, era o tesoureiro do grupo, levava a bolsa com as ofertas e ele tirava. Aí, irmãos, me veio o entendimento, me veio o questionamento. Ou seja, me veio a verdade que eu já conhecia, que todos nós sabemos. Será, irmãos, que hoje Cristo, Ele não consegue ver dentro da sua igreja, no seu povo, nas palavras benditas pelos grandes líderes, pelos líderes? Será que Deus não consegue olhar no coração desse povo, dessas pessoas? Será que Cristo, irmãos, Ele está sendo enganado nos nossos dias? Será que as coisas que têm acontecido, que têm envergonhado você, meu irmão, como cristão, que muitas vezes já aconteceu comigo, eu sei que acontece com vocês, por maus testemunhos de pessoas cristãs, você ficar envergonhado diante dos infiéis? De alguém apontar alguém, um escândalo no meio evangélico, e você tem que se calar, porque na verdade é uma realidade. Será que Cristo não tem visto? Claro que Ele tem visto, irmãos. A Bíblia diz que tudo está patente, tudo está claro aos olhos de Deus. Tudo, irmãos, está sendo observado, tudo está sendo visto. Não adianta, irmãos, o homem, ele achar que ele consegue manipular tudo e a todos. Não adianta, irmãos, o homem achar que ele vai viver uma vida dupla e não ser descoberto. Não adianta o homem achar, irmãos, que ele pode fazer o que deve, o que não deve, o que vem na sua mente ou não, e muitas vezes, irmãos, assumir as nossas tribunas, nossos cultos, e falar bonito e pregar muito bem, porque a Bíblia diz que o dom é irrevogável. A Bíblia diz que Deus deu dom aos homens. Tem pessoas que têm o dom da palavra, e Deus não tira porque é irrevogável. Não, irmãos. Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele vê todas as coisas. E é por isso, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, é por isso que você deve se alegrar na presença de Deus. Eu já disse para os irmãos e torno a repetir, Deus tem algumas promessas a realizar na minha vida, no meu ministério. E Deus já tem falado em muitas profecias. Chegou um ponto de que eu acho que eu já sou ousado em pedir as coisas para Deus. E Deus, certa feita, diz: aquilo que eu tenho para fazer na tua vida é mais do que tu pensas ou pedes. Mas nenhuma, irmão, das palavras proféticas que eu já recebi, promessas de Deus, nenhum, irmãos, me alegra mais quando Deus, irmãos, usa alguém e diz simplesmente para mim assim: eu conheço o teu coração. Quando Deus, irmãos, Ele fala para o homem: eu conheço o teu coração, Ele está dizendo: eu conheço a tua vida. Eu conheço a tua vida. E nós, irmão, como pessoas que servem a Deus, estão na presença de Deus, nós temos que entender que nós estamos no tempo da graça, irmão. Mas a graça não nos dá a liberdade para servirmos a Deus de qualquer maneira, de qualquer modo. Eu fico olhando, irmãos, às vezes
Eu imagino que as pessoas pensam, porque eu não pulo, eu não grito, eu não falo em línguas estranhas. As pessoas acham que imaginam, irmãos, que Deus não me fala as coisas, Deus não me revela as coisas, Deus não me faz sentir as coisas. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de uma leva de profetadas, de línguas, tem a língua estranha, mas línguas estranhíssimas. Porque a língua estranha é bíblica, mas é estranhíssima, é porque você nunca viu. Porque, irmãos, alguém que vive, irmãos, uma vida dupla, dentro da casa de Deus, e profetizar e revelar e se derramar em línguas estranhas, irmãos, e você olhar e Deus testificar no teu coração, você não sentir nada. Profecias, irmãos, jogada ao vento, que não se cumpre nunca. Pelo contrário, só estão sendo descumpridas. Será que as pessoas acham, irmãos, que Deus não está vendo isso? Será que as pessoas estão imaginando que Deus, Ele está dormindo? Será que as pessoas acham que o ouvido de Deus está gravado para viver, irmãos, servindo a Deus assim? Achando, querendo demonstrar que é alguma coisa, que é alguém, se passando por um ser piedoso, bondoso, que na verdade não é. Eu me lembro, irmãos, que um dia no seminário, eu falo sempre do seminário, porque o seminário me deu muita lição. Um dos irmãos ali deu uma receita, vamos assim dizer, para as pessoas, os seminaristas que saíam de escala das igrejas. Ele falou assim: olha, quando vocês chegarem lá, para vocês serem abençoados financeiramente, não perde tempo com jovem, porque jovem não tem dinheiro. Vai lá, abraça os velhinhos, ora pelos velhinhos, beija os velhinhos da igreja, eles que têm dinheiro. São esses que vão te abençoar. Ora, escuta eles, abraça eles. Irmãos, eu ouvi esse tipo de coisa. E o pior, irmãos, que não é uma piada. Os irmãos estão com ar de rir, achando que é piada, Paulo? O pior que não é piada. Irmãos, e tudo isso, irmãos, eu trazia para o meu coração e pensava: meu Deus, como vai ser o futuro da igreja? Se na preparação para o ministério, se tem uma conduta dessa. A Bíblia, irmãos, fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, irmão, nós temos que observar, irmãos, o que é realmente servir a Deus. Mas aqui, irmãos, eu também vejo um crente, Maria, que não estava na mesa, não era discípula de Jesus, trazendo para o nosso dia, não tinha cargo na igreja, não era a pessoa considerada importante porque não estava à mesa, ela não havia sido ressuscitada como seu irmão Lázaro, que a Bíblia diz que muitos vinham não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro, que havia sido ressuscitado. E ela, irmãos, é assim, nos dá a entender assim, tão, vamos dizer assim, tão sem chamar a atenção de ninguém, tão desapercebida pelos outros, que ela, irmão, foi chegando à mesa e ninguém percebeu. Então nos dá a entender, irmãos, que ela chegou, vamos dizer assim, se arrastando pela casa,
Jesus e ninguém percebeu. Só foram perceber quando, irmãos, o perfume exalou na sala, na casa. Aí que olharam e viram Maria. Ou seja, irmãos, ela não estava participando ali da conversa. Ela não era chamada para sentar à mesa. Ela não havia recebido um cargo. Ela não era honrada. Assim como os discípulos, como os convidados, que eram muitos que estavam ali. Mas, irmãos, eu vejo na vida de Maria, irmãos, um sentimento tão desinteressado de ser reconhecida, de ser honrada, de ser conhecida como discípula de Jesus, de estar sentada à mesa, ser honrada, que não estava preocupada se as pessoas estavam olhando, percebendo ela, dando atenção para ela ou não. O único desejo, irmão, do coração de Maria era, irmãos, agradar a Cristo, fazer o de melhor para Cristo. E isso, irmão, não tinha valor para ela, porque era um perfume caríssimo. Ela não fez conta do dinheiro, da sua posição, ela não fez conta de nada. Dentro do seu coração só havia um desejo de servir a Deus, de servir a Cristo com toda a sinceridade do seu coração. E ela foi, irmãos, derramou o perfume nos pés de Jesus e começou a lavar. Irmãos, porque isso era um costume dos judeus. Quando chegava alguém, irmãos, na casa de um judeu, ele lavava os pés do visitante e enxugava. Isso, irmãos, era um sinal, era uma maneira de mostrar ao visitante que ele era honrado, que ele era bem-vindo naquele lar. Maria, irmão, só queria dizer para Jesus assim, ó, o Senhor é bem-vindo nesta casa, o Senhor é honrado nesta casa, a sua presença nos traz bem nesta casa. A nossa preocupação, irmãos, em servir a Deus, em servir a Cristo, tem que ser como Maria. Nós não podemos, irmãos, servir a Deus, servir a Cristo, para amanhã ou depois Ele derramar poder na nossa vida e nós sermos conhecidos como o conferencista, o missionário, o pregador da nova geração, o grande homem de Deus, o profeta do século XX. Se preocupar, irmãos, em sermos honrados pelos homens, se as nossas lideranças, se os nossos superiores estão nos vendo ou não. Servir a Deus, irmãos, é como Maria. Servir a Deus, irmãos, é simplesmente você ter Deus na sua vida, ter Cristo na sua vida, e o seu único e maior e suficiente desejo é servir a Deus. É dizer a Deus que você é grato a Ele pela tua salvação, por tudo que Ele tem feito, por Ele ser Deus na sua vida. E na verdade, irmãos, quando os discípulos disseram, quando o discípulo Judas disse, olha, por que não se vendeu esse perfume e deu dinheiro aos pobres? Jesus, irmãos, ele veio em defesa de Maria e disse, deixe ela, porque ela preparou isso para o dia do meu enterro, porque nos judeus na época, antes de embalsamar, de enrolar o morto no lençol, se passava perfume nele, para enrolar no lençol. E Jesus veio em defesa de Maria, deixa ela, porque os pobres, já em outras palavras poderia dizer assim, Judas, já que você é tão bonzinho, não se preocupe, porque os pobres vai ser sempre aí para você ajudar, não se preocupe, mas a mim nem sempre terei convosco, porque eu vou para o Pai. Ou seja, irmãos, ele veio em defesa de Maria, sabe por quê? Porque assim como Deus conhecia o coração de Judas, assim como Deus conhecia que o coração de Judas era enganoso, era
era mentiroso, era interesseiro. Ele conhecia, irmãos, que o coração de Maria era puro, era sincero, era honesto, e no seu coração só tinha desejo de servir a ele, mais nada. Que ela não precisava estar sentada à mesa, ela não precisava ser honrada como os convidados que estavam à mesa, mas ela simplesmente, irmãos, queria oferecer o seu melhor para Cristo. Essa, irmãos, é a posição da igreja. Essa é a posição do homem de Deus, da mulher de Deus. Se Deus tem que te levantar no ministério, se Deus tem uma maneira de te usar, se Deus vai te abençoar financeiramente, espiritualmente, isso, irmão, pertence a Deus, está nas mãos de Deus. O que nós temos, irmãos, é tão somente de servir e agradar a Deus. Amém. Ser sincero com as coisas de Deus. Ter um coração sincero na casa de Deus, com as coisas de Deus. Ser zeloso pela obra de Deus. Nós estamos, irmãos, invertendo valores. Parece que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas preferem viver um cristianismo baseado em interesses do que viver, irmãos, um cristianismo puro. Servir a Deus, irmãos, é sinceridade. Servir a Deus é você ser honesto com as coisas de Deus, com aquilo que você fala. É ter a verdade dentro do seu coração. Não é importante, irmãos, com que as pessoas olhem e olhem para você como um irmãozinho, como um pastorzinho, como sabe, as pessoas olham assim e muitas vezes não valorizam, não te dão o devido valor. O crente, irmão, não precisa se preocupar com isso. O cristão que serve a Deus, irmãos, ele não se preocupa com isso, porque ele sabe o Deus que ele serve, e o seu desejo não é tão somente servir a Deus, estar na presença de Deus, ser honesto com as coisas de Deus, poder, irmãos, abrir o seu coração e ter a coragem de dizer assim como diz a palavra: pese-me em balança fiéis e verás a integridade do meu coração. Quando Deus, irmãos, quer usar, Ele vai usar, irmãos, os sinceros. Quando Deus for abençoar, irmãos, Ele vai abençoar o sincero. Quando Deus vai levantar, irmãos, o humilde, o quebrantado de coração. Quando Deus for agir, irmãos, Ele vai caçar você. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda que a sociedade, ainda que o mundo não te veja, existe um Deus que está nos céus, que conhece todas as coisas, que governa céus e terra. Ele sabe quem é você. Ele sabe que você é como Maria. Ele sabe que o que você faz para servir a Deus é tão somente para agradar a Deus. Você não faz com interesse, você não faz com segundas intenções, você não faz para dizer eu sou melhor do que o outro, eu posso mais, eu sou mais inteligente, mais capacitado. Mas a tua preocupação, irmão, é de ser melhor para Deus, de sempre fazer o melhor para Deus. Parece, irmãos, que essas coisas, esses valores espirituais, estão sendo perdidos, irmãos. Parece que as pessoas acham, irmãos, que podem agir na vida espiritual conforme a vida secular. Porque a vida aí fora, irmãos, na verdade, nós estamos vivendo uma selva de pedra. Não é assim? Você que trabalha, você não já percebeu que sempre tem alguém lá onde você trabalha querendo te passar a rasteira, te prejudicar? Você não percebe isso? Você não percebe que a primeira oportunidade que as pessoas têm de apontar você, de caluniar você, eles fazem? Mas aí, irmãos, nós ainda vamos e viemos, como diz na minha terra,
São pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Tem valores cristãos, irmãos, na nossa vida, que é inegociável. A nossa sinceridade com as coisas de Deus, a nossa diligência em fazer as coisas de Deus, em ser honesto, em ser sincero com Deus, a nossa vida, irmãos, sem interesses. Porque hoje, irmãos, parece que a grande parte dos cristãos, se você for notar bem, as pessoas vêm para o Evangelho com duas intenções, irmãos: ter saúde e riqueza. Ter saúde e riqueza. As pessoas muitas vezes, irmãos, vêm para o Evangelho porque ele crê num Deus que é dono do ouro e da prata e diz: eu vou pedir porque Deus vai me dar. E se Deus não der, irmãos, se Deus não der, Deus não é bom, Deus é injusto, Deus não é parcial, Deus não é imparcial, melhor dizendo. Porque hoje, irmãos, se faz muito só, irmãos, na base do interesse. É querendo ser melhor, é querendo ser maior, é querendo ser honrado, é querendo ser honesto. E o que Deus está procurando, irmãos, são aquelas pessoas, irmãos, que Ele não se preocupa em aparecer, ser conhecido. Eu me lembro, irmãos, quando nós íamos, às vezes, fazer alguma escala que ia um grupo de seminaristas, sempre as igrejas lá em Cianorte pediam, para ir aquele grupo de seminaristas. Aí estava lá aquele grupo de seminaristas, aí o pastor da igreja dizia assim: está nos ajudando aqui nessa noite os seminaristas do Seminário Presbiteriano Renovado, se coloque em pé. Aí você percebeu, irmãos, que as pessoas levantavam, sabe, com aquele ar de superioridade, sabe, o seminarista, o futuro pastor. Sabe, você percebe na expressão das pessoas que na realidade, irmãos, vive tudo, ou melhor dizendo, uma grande maioria, vivendo sempre no interesse. Eu vou ser pastor porque as pessoas vão me honrar, eu vou ser respeitado, eu vou ser conhecido, eu vou fazer parte de uma diretoria, eu vou ter autoridade. Aí, irmãos, quando você vê Maria, que ela despeja ali o perfume nos pés de Jesus, a Bíblia fala, irmãos, que a casa toda, irmãos, se encheu do perfume. Aí que perceberam Maria. E eu fiquei pensando assim, sobre esse exalar do perfume, de que Maria havia derramado aos pés de Jesus. Eu fiquei pensando sobre esse perfume e pensei comigo: sabe o que esse perfume representa? Pode representar a graça, irmãos, que existe na vida do sincero, a graça de Deus que há na vida do humilde, do honesto. Aonde ele está, irmãos, a graça que é sobre a vida dele, as pessoas logo percebem. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes você é perseguido, você é caluniado, as pessoas tentam te prejudicar no seu trabalho, até mesmo no meio da sua família, você é criticado, você não é entendido. Sabe por quê? Porque quando você chega, a graça de Deus que é sobre a tua vida, ela preenche o ambiente, as pessoas percebem algo sobrenatural sobre a sua vida. As pessoas percebem
É a maneira, irmãos, quando o crente sincero, ele chega, irmãos, e a graça de Deus que é sobre a sua vida, ela começa, irmãos, a tocar nas pessoas. Ela começa, irmãos, todos percebem, todos sentem a graça de Deus que há sobre a sua vida. E isso, irmãos, só existe na vida do crente que tem uma vida como Maria, que serve a Deus, irmão, de uma maneira, irmão, desinteressada. Serve a Deus pelo prazer de dizer: eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu aceitei a Jesus na minha vida. Eu tenho as minhas falhas, tenho, porque a Bíblia diz: se nós dissermos que somos perfeitos, irmão, nós estamos fazendo a palavra de Deus mentirosa. O que nós temos, irmãos, nós somos pecadores redimidos, que conhecem, irmãos, a graça de Cristo quando nós falhamos, de chegarmos e dizer: Senhor, eu falhei, eu pequei, perdoa as minhas falhas. Você viver uma vida, irmão, de honestidade. Você chegar, irmão, na tua casa numa noite como essa, orar ao Senhor e colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir, irmão, sono dos justos. Saber que você não defraudou, você não enganou, você não mentiu, você não agiu com falsidade, você não caluniou, você não tentou prejudicar ninguém, pelo contrário, você abençoou a vida, você pediu a Deus por a vida daqueles que te perseguem. Você não está preocupado com cargo, com posição, com reconhecimento humano. Nós estamos, irmãos, vivendo um tempo que nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor. Os crentes com coração de Maria precisam, irmãos, e vão resplandecer no meio desse povo. Nós, como Maria, irmãos, com coração de Maria, precisamos resplandecer, irmãos, no meio desse povo. Esse mundo há de saber que existe um povo, irmão, zeloso e de boas obras. Esse mundo precisa saber, irmão, se existem os falsos profetas, se existem os interesseiros, se existem os enganadores. Existem muitos homens de Deus, ainda 7.000 joelhos que não se dobraram. Se nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de pessoas que vêm para o Evangelho interessados somente naquilo que Deus pode render a eles, ainda existe você, ainda existe eu, existe nós como igreja do Senhor, que temos prazer em servir a Deus, temos prazer em dizer: eu sirvo a Deus, eu estou na presença de Deus, eu sei quem é o meu Deus, eu conheço meu Deus. Como diz na palavra do Senhor, quando Pedro e João chegam do templo Formosa, e aquele aleijado, irmãos, ele pede a Jesus uma esmola. E o que foi que Pedro disse? Pedro disse assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Por que Pedro, se ele não tinha ouro, não tinha prata, o que ele tinha para dar para aquele homem? O que ele tinha? Se ele disse: não tem ouro, não tem prata, mas o que tenho te dou. É isso, meu irmão, que você tem no coração. Graça de Deus, poder de Deus, unção de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. É isso, irmão, que nós temos que nos alegrar na presença de Deus. É por isso que aonde você chega, no seu trabalho, na rua, no meio da sua família, na sua casa, as pessoas sempre, irmãos, percebem algo diferente. Eu me
lembro, irmãos, já estou terminando, eu me lembro que antes de servir ao Senhor, quando estudava à noite, e não foi por uma nem duas vezes, irmãos, que ali no meio daquela rapaziada, no ônibus indo para o colégio, começavam a falar sobre crentes, sobre cristão, e por mais de uma vez, irmãos, começavam a citar nomes de crentes, e dizia assim: o irmão fulano. Eu falei: não, aquele lá, rapaz, eu conheço ele, fulano. Irmãos, e quando chegava, irmãos, no nome, hoje é pastor Daniel, naquela época ainda era presbítero, dirigente da igreja. Quando se chegava, irmãos, no nome do Daniel, irmãos, havia uma reverência a este nome, havia uma unanimidade com este nome. As pessoas diziam: não, esse é crente, esse não. Meu pai na fé. E antes, irmão, de servir a Deus, isso, irmão, servir, eu acredito que o próprio Deus permitia, porque no meu coração, irmãos, eu nunca tive desejo de ser famoso, eu nunca tive desejo de ser um grande pastor reconhecido, mas antes de servir a Deus, irmãos, eu sempre almejei no meu coração ser um Daniel. As pessoas poderem olhar, irmãos, e ver alguma coisa de Deus na minha vida. Nós estamos, irmãos, perdendo a direção do cristianismo, porque nós não estamos, irmãos, muitas vezes desejosos de ser um exemplo para este mundo. A maldade, irmãos, a malícia, o engano, irmãos, tem feito com que a igreja do Senhor perca o foco do que é servir a Deus. Servir a Deus, irmãos, é ser exemplo. Servir a Deus, irmãos, é referência. Servir a Deus, irmãos, é ser Maria. Servir a Deus, irmãos, é viver um cristianismo de verdade, sem interesse, sem engano, sem mancha. Servir a Deus, irmãos, é você ter prazer, irmãos, e poder dizer, chegar e dizer: eu sou crente. Eu sou crente. Eu me lembro, irmãos, que certa vez quando eu estava assumindo a primeira igreja, a igreja de Mundo Novo, fiquei 2 anos ali no Mundo Novo, e tem um irmão Levi, é uma borracharia, e eu passei lá, fazendo as visitas, passei na borracharia dele, e sempre tem aquele agente do maligno, não tem? Sempre tem um agente do maligno para perturbar a vida da gente. Aí, o coitado por assim dizer, o irmão Levi, todo contente, foi apresentar o pastorzão dele, né? Aí chegou assim: esqueci o nome dele aqui, é o pastor da nossa igreja agora, está pastoreando aí. Aí o homem deu aquela olhada assim, meio, né? Lá em Dourados eu conheci um pastor. O pastor me enganou, pedi para ele, não me pagou. Pastoreando lá em Dourados. E começou, irmãos, a massacrar. Eu olhei para o cidadão assim, aí falei assim: olha, meu amigo, é o seguinte, eu nasci e me criei numa fazenda ali no Cruzeiro do Oeste, e eu dou o telefone para o nosso patrão, você liga lá e vê se eu roubei alguma coisa na fazenda, se eu dei mau exemplo lá. Eu me converti na igreja de Cruzeiro do Oeste
O pastor que me batizou foi o pastor Maurício. Eu dou o telefone para você, você liga para ele e vê se eu prejudiquei alguém, se eu enganei de mau testemunho. Eu fui membro em Umuarama, dou o telefone do pastor lá da igreja, você liga para lá e vê se eu dei um exemplo para alguém. Eu fiquei no seminário 4 anos, eu te dou o telefone da diretoria, do diretor do seminário, você liga e vê se eu dei mau exemplo nos 4 anos que eu estou lá. Eu estou aqui, mas tem um presidente, meu presbitério, você liga para ele e você vê se eu dei problema para ele, eu trouxe alguma dificuldade. O meu supervisor mora em Sete Quedas, eu dou o telefone, você liga para ele e você vê se eu estou dando problema para ele aqui. Aqui na cidade eu compro nas lojas Romeira, compro na Brasileira, faço compra no Mercado Hipólito. Você vai ver se eu devo alguma coisa, se eu estou devendo alguma coisa. Um ficou assim, falou, não estou falando senhor. Eu falei, então, o senhor dê nome às pessoas, porque pastores são muitos. Então, quando o senhor falar, o senhor cita o nome, a pessoa que lhe enganou, que lhe prejudicou. Mas o senhor não diga pastores, porque eu estou no pastorado e tenho uma vida diante de Deus. Irmãos, na verdade, o que a igreja está precisando, irmãos, é de você. Para você se levantar lá na sua loja, você se levantar lá no colégio e com autoridade dizer assim, eu sou crente. Eu sou crente, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Ah, porque você assim, Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem sou eu. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos dê graça. E que a igreja, o povo de Deus, não se preocupe tanto, irmãos, com os holofotes, com as luzes, mas que nós a cada dia devemos nos preocupar em servir a Deus em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, meu Deus, diante da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, e Tu conheces os nossos corações, Tu conheces, Senhor, a Tua igreja neste lugar. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha visitar cada coração nesta noite, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos ajude, nos dá conforto, nos dá fortaleza, meu Pai. Meu Deus, nos dê graça, Senhor, para num mundo tão difícil, tão conturbado, Senhor, que possamos ser exemplos, Senhor, a este mundo, de vida com o Senhor, vida de um verdadeiro cristão. Tira, meu Deus, do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Porque, Pai, nós reconhecemos que somos falhos. E muitas vezes, ó Pai, nós até entristecemos o Teu Espírito. Ó Deus, mas nesse momento, Senhor, de oração, nós queremos pedir, Pai, perdoa as nossas falhas. Sim, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Ó Deus, porque queremos, ó Pai, servir ao Senhor. É verdade. Queremos fazer o melhor para o Senhor. Aleluia. Meu Deus, cobre cada vida aqui com Teu sangue, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua misericórdia. Meu Deus, e assim, ó Pai, como aquele perfume de Maria, Senhor, pode preencher toda a casa. Em nome de Jesus Cristo agora. Senhor, libera uma unção poderosa na vida de cada irmão aqui nesta noite. E que essa unção, Senhor, seja notória aonde os Teus filhos colocaram as plantas dos seus pés. As pessoas percebem essa unção de graça, essa unção de poder, essa unção
Entra, meu Deus, com tua providência. Derrama da tua graça. Sustenta-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos de poder. Meu Deus, sustenta o teu povo, ajuda a tua igreja, consola nossos corações e coloque em nosso meio, Senhor, a sinceridade e o desejo de servir ao Senhor a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É bom servir a Deus. É bom, irmãos, servir a Deus, estar na presença de Deus. É bom, irmãos, poder ter uma vida de sinceridade com as coisas de Deus. Eu quero agradecer a Deus por a vida de cada um dos irmãos. Você que está fazendo a obra de Deus, você que serve a Deus. Sei que a vida, os dias não estão sendo fáceis, é dia de dificuldade, dias trabalhosos, que a Bíblia diz. Mas tenha prazer, irmãos, em servir a Deus. Tenha prazer em dizer: eu sou um crente, eu sou um servo de Deus. Isso, irmãos, é um privilégio na tua vida, na minha vida. É um privilégio servir a Deus. Vamos servir a Deus no nosso trabalho, na rua, na nossa casa. Tenha alegria, irmãos, servir a Deus em nome de Jesus Cristo. Prazer em dizer: eu sirvo a Deus, eu sirvo a um Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, meu Deus?